Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais um vídeo com relação à administração de capital de giro. Então, do que a gente já tinha visto, esse aqui vai ser uma recapitulação do que a gente já falou sobre alguns indicadores de capital de giro e qual a sua importância. Então, basicamente, pessoal, a gente tem que lembrar que os indicadores para as empresas, eles têm um interesse basicamente envolvido com os seus próprios objetivos. Então, por que eu vou querer saber como é que anda a minha saúde financeira em curto prazo para minha empresa? Qual que é o interesse que eu tenho em fazer isso? Então, provavelmente, vinculando com a estratégia do negócio, existe o interesse em saber se a empresa ela consegue desempenhar de alguma maneira, estrategicamente, para conseguir uma vantagem, mesmo nas operações de curto prazo. Então, para isso, você precisa saber se as suas operações estão sendo bem feitas e bem sucedidas, certo? Então, aqui a gente vai ver alguns dos indicadores de capital de giro. Alguns deles, eles compreendem desde o capital de giro bruto, capital de giro líquido, capital de giro próprio, necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria, por exemplo, certo? Depois a gente entra em detalhe em cada um desses elementos. Então, basicamente, pessoal, quando a gente analisa esses indicadores, eles têm o interesse de entender como é que anda a saúde financeira da empresa em curto prazo. Então, é pagar as minhas operações no dia a dia. Eu consigo pagar fornecedores com o que eu tenho de caixa e recebíveis? Eu consigo pagar salário de funcionários com o que eu tenho de detalhamento que eu tenho no banco? Então, de alguma maneira, é do meu interesse saber isso. Eu vou atrás de indicadores que eles sejam objetivos o suficiente para eu saber como é que anda a saúde financeira da empresa. Então, o primeiro deles, pessoal, eu preciso saber, então, a totalidade de elementos que eu possuo para cumprir com as minhas obrigações. Então, basicamente, eu tenho interesse em saber o total de ativo circulante. Então, nesse caso, eu vou saber tudo o que eu possuo, não distinguindo a característica de cada um dos elementos dentro do ativo circulante, mas eu vou saber tudo que eu possuo dentro do meu ativo em curto prazo para pagar as minhas dívidas. Então, eu vou ter disponibilidades, aplicações financeiras, o que eu tiver de recebíveis e até mesmo estoque, certo? Então, ele vai compreender somente ativo circulante. Isso é para a nossa análise de capital de giro. Próximo elemento, então, a gente já vai dar um próximo andamento em questão de profundidade de análise quando a gente fala ou quando a gente faz o confrontamento do ativo circulante com o meu passivo circulante. Então, como a gente já viu anteriormente, ativo circulante são todos os meus bens para cumprir com as minhas obrigações. E passivo circulante são justamente essas minhas obrigações. Então, eu vou ter dentro do passivo circulante, eu vou ter conta com fornecedores, empréstimos, salários e encargos, e aí vai, certo? Então, imaginando o seguinte exemplo, é como se a gente fizesse essa análise. O que sobra do meu ativo circulante, quando eu retiro o meu passivo circulante, vai me devolver o que a gente vai chamar de capital de giro líquido. Então, como é que anda o capital de giro líquido da minha empresa? Se ele for positivo, então quer dizer que todos os meus bens cobrem todas as minhas obrigações em curto prazo. Então, nesse caso, ativo circulante está sendo maior que meu passivo circulante. No caso, se eu tenho, então, meu capital de giro negativo, quer dizer, então, que meu passivo circulante foi maior do que o meu ativo circulante. Então, eu tenho mais obrigações do que, de fato, eu tenho de bens em curto prazo. Certo? Capital de giro líquido. Depois, vamos fazer um exemplo aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Se eu estou querendo saber, então, o capital de giro bruto da minha empresa, eu já vi. Capital de giro bruto, tudo que eu tiver no meu ativo circulante, que nesse caso é 445, sem fazer nenhuma distinção nos elementos dentro do ativo circulante. Se eu estou querendo saber, então, meu capital de giro líquido, que é o que sobra
depois de descontado todas as minhas obrigações em curto prazo, então 445 menos 300. Então, nesse caso, eu vou ter um total de capital de giro líquido de 145, certo? Então, capital de giro líquido, ativo circulante, menos passivo circulante. 145 nesse exemplo. Depois, o capital de giro próprio, então, ele tem o interesse em demonstrar, depois do envolvimento dos sócios na abertura do capital da empresa. Então, os sócios aplicaram o capital próprio deles e eles têm o interesse em saber o que tem sobrado de bens em curto prazo para a realização das suas operações em curto prazo. Então, é como se você fizesse o cálculo de patrimônio líquido menos o meu ativo não circulante. Eu vou achar basicamente o meu ativo circulante. Como é que eu consigo analisar isso? Percebam o seguinte. Então, digamos, lembra quando a gente fez aquela análise? Deixa eu voltar no balanço aqui. Lembra quando a gente fez aquela análise? Tudo que eu tenho no meu ativo, então são fontes de decisões de investimento. Então aqui eu preciso saber o que eu vou investir. Eu vou investir em contas de curto prazo ou vou investir em contas de longo prazo? Lembra que aqui a gente está falando sobre critérios de liquidez. Liquidez, eu vou falar primeiro o que for mais líquido, o que tem maior chance de converter em dinheiro. Então, tudo que tem mais chance de converter em dinheiro, ele é circulante. Caso contrário, ele é não circulante. Então, se a empresa ela vai começar as suas operações, provavelmente ela tem a necessidade de comprar maquinário ou uma estrutura para começar as suas operações. Então, se os sócios vão investir, então, fontes de investimento. Os sócios investiram em bens de curto prazo e de longo prazo. Eu quero saber, então, do envolvimento do capital dos sócios, o que foi destinado a contas de curto prazo. Lembrem do seguinte, o total do meu ativo tem que ser igual ao total do meu passivo mais patrimônio líquido. Então, se eu fiz um investimento e eu quero saber a participação do capital dos sócios para a geração de bens de curto prazo, então, se eu faço patrimônio líquido menos ativo não circulante, o que sobra para mim é justamente ativo circulante, certo? Então, de alguma maneira, quando eu estou vendo capital de giro próprio, eu quero saber, então, com o envolvimento do dinheiro dos sócios, o que tem sobrado de bens de curto prazo. No exemplo que a gente viu anteriormente, os sócios investiram R$500, investindo em 555 em imobilizado. O que isso significa? Que provavelmente, se você perceber o resultado, ele está dando menos 55. Então, menos 55 quer dizer o quê? Quer dizer, então, que eu precisei de mais capital, além do capital dos sócios, somente para investir em imobilizado. Então, eu precisei de capital de terceiros, que a gente encontra no passivo circulante e no passivo não circulante, certo? Então, essa é a análise que a gente faz em capital de giro próprio. É uma análise do dinheiro dos sócios e como é que isso tem gerado capital para as operações de curto prazo, certo? Depois disso, pessoal, as nossas análises elas começam a analisar as características das contas dentro do balanço. A primeira delas, a gente pode falar das características das contas financeiras e das contas não financeiras, que também poderiam ser chamadas de operacionais. Então, por exemplo, eu estou falando das minhas contas no ativo circulante, eu tenho caixa, deixa eu demonstrar aqui de novo. Então, eu tenho caixa, aplicações financeiras, contas a receber, estoques. Cada uma dessas contas possuem algumas naturezas específicas, sendo elas financeiras ou não financeiras. Então, financeiras, caixa, aplicações financeiras. Depois disso, contas a receber para baixo são todas contas operacionais. Mas, professor,
eu quero saber, contas a receber não é uma conta financeira? Não é um dinheiro que eu tenho a receber? Mas esse dinheiro que você tem a receber, ele só é proveniente das operações. Então, eu precisei vender algum produto a crédito que me liberou, então, uma conta dentro, um bem que eu tenho a receber de R$ 250. Então, nesse caso, ele faz parte das naturezas operacionais. Então, se a gente faz essa distinção, a gente consegue pelo menos saber algumas características interessantes. Quando a gente fala sobre capital de giro financeiro, a gente também pode chamar capital de giro financeiro a conta que a gente faz é ativo circulante financeiro, como a gente já demonstrou ali, só contas financeiras, menos passivo circulante financeiro. Então, o resultado disso vai ser o que a gente vai chamar de saldo de tesouraria. Então, o saldo de tesouraria da minha empresa ela tem sido igual a zero. O que isso significa? Que, então, todas as minhas contas no ativo circulante financeiro, então, caixa e conta banco, por exemplo, elas são iguais às minhas contas de passivo circulante financeiro, que, por exemplo, nesse exemplo que a gente deu, é só empréstimos bancários. Empréstimos bancários é operacional? Não necessariamente. Eles ajudam na operação, mas sem ele pode continuar existindo operações. Então ele só tem natureza financeira. As demais contas, elas são operacionais. Então fornecedor, salários, esses impostos e outras contas, a gente vai interpretar tudo como sendo contas operacionais. Então, o saldo de tesouraria, ele é ativo circulante financeiro menos passivo circulante financeiro, certo? Se a gente falou de contas financeiras, a contrapartida é contas operacionais. Contas operacionais, então, pessoal, a gente vai analisar ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. Então, como a gente já viu, as contas somente relativas às operações, tanto de bens como de obrigações. No exemplo que a gente está analisando, a gente tem uma necessidade de capital de giro de 145. Então, quando a gente fala a necessidade de capital de giro de uma empresa é positiva, o que isso quer dizer? Quer dizer, então, que eu tenho mais contas ou mais bens relativo às minhas operações do que passivos, do que obrigações com as minhas operações. Certo? Então, quando fala a empresa tem uma necessidade de capital de giro positiva, então a gente já tem que associar que provavelmente a empresa tem muito estoque, muita conta a receber. Então isso cria uma necessidade de capital de giro, visto que estoque e contas a receber, eles não possuem uma liquidez tão favorável como as contas já financeiras, como caixa e banco, certo? Então, as principais contas que a gente já viu foi necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria. Eles vão ter que me demonstrar obrigatoriamente, como a gente demonstra aqui, o capital de giro líquido é o somatório das duas, visto que a gente tem dentro do nosso ativo circulante e passivo circulante contas financeiras e operacionais. Então, o somatório das duas tem que dar o próprio capital de giro líquido, certo? Então, vamos fazer um exercício e daí a gente já entra em mais detalhes.